Hoje se fala muito de esteroides, suplementos, treinos divididos, influencers e personal trainers. Mas e antes? Como os gigantes do passado esculpiam físicos colossais sem nada disso? Para entender, precisamos voltar no tempo, antes mesmo do fisiculturismo existir como um esporte. No século XIX, treinamento significava sobrevivência. Guerreiros, lutadores e atletas da força moldavam o corpo de uma forma que hoje pareceria muito brutal. Mas funcionava. A obsessão por um físico forte não começou com academias. Começou no campo de batalha. Desde a Grécia Antiga, guerreiros treinavam usando o próprio corpo e cargas pesadas como armas, escudos e pedras. Mas foi no século XIX que esse conhecimento começou a se transformar em métodos estruturados de treino. Nessa época, os chamados strongmen começaram a se destacar na Europa. Eram homens que desafiavam a gravidade, erguiam pesos colossais e exibiam seus corpos como símbolos de força. Eles não treinavam por estética, mas pela capacidade de dominar o próprio corpo e impressionar plateias. Entre eles, um nome se destacou: Eugene Sandel. Se existe um pai do fisiculturismo, esse cara é Eugene Sandel. Nascido em 1867 na Prússia, ele cresceu fascinado pelos físicos das esculturas gregas. Mas, diferente dos strongmen comuns da época, que se preocupavam apenas com força, Sandel buscava equilíbrio entre poder e simetria. Sandel treinava com pesos livres, usando o próprio corpo e resistência progressiva. Ele popularizou treinos com halteres, barras e kettlebells, criando um método que misturava a força bruta com controle total dos músculos. O cara literalmente media seu físico comparando-se a estátuas gregas para alcançar a perfeição. Ele também foi o pioneiro ao entender que a mente controlava o músculo. A conexão neuromuscular que os fisiculturistas modernos falam tanto já era explorada por ele há mais de 100 anos. Enquanto hoje o pessoal se preocupa com variações de drop set e super séries, naquela época o treino era uma guerra. Não existiam máquinas, não existia conforto. Os treinos eram sempre focados no corpo inteiro, com ênfase total nos básicos. Os principais exercícios: levantamento terra, a base de tudo; agachamento profundo, muitas vezes feito com sacos de areia, barris ou pesos improvisados; barra fixa e paralelas. Movimentos essenciais para força e resistência. Desenvolvimento de ombro, mas não sentado, sempre em pé como os antigos guerreiros. Os strongmen treinavam com pesos absurdos, mas sem pressa. O foco era no controle total do movimento. Diferente dos treinos rápidos de hoje, eles faziam poucas repetições, mas com cargas muito monstruosas. Se você não treinava até o limite, nem precisava tentar competir. A dieta desses caras era muito simples, mas brutalmente eficiente. Não existiam shakes, barrinhas proteicas ou pré-treinos. Tudo era baseado em comida real e densa. Os pilares da nutrição old school eram carnes vermelhas e gordurosas, a proteína principal, leite integral em grandes quantidades. Era usado o método GOMAD, que é 1 galão de leite por dia. Então ele nasceu nessa época. Ovos crus, muitos consumiam direto, sem cozinhar. Grãos e frutas para energia, nenhuma contagem de macros, apenas comida em grandes volumes. O foco era simples: comer até crescer. Não existia o conceito de cutting e bulking como hoje. O objetivo era ficar forte o mais rápido possível. Se existe uma coisa que diferencia os atletas do século XIX da geração moderna, é a mentalidade. Esses caras não treinavam para impressionar no Instagram. Eles treinavam porque força era um símbolo de domínio. Cada sessão de treino era um ritual, cada refeição era um combustível. Não existia distração e não existia desculpas. A gente vive na era da informação, mas com menos resultados. Os strongmen não tinham ciência esportiva, mas entendiam a essência do progresso: treinar pesado, se alimentar como um monstro e repetir isso até se tornar imbatível. Hoje a galera se perde em detalhes e esquece o básico. Se os gigantes do século XIX construíram físicos colossais sem esteroides, sem academia moderna e sem suplementos, por que hoje todo mundo acha que precisa de um ciclo para crescer? O que falta não é tecnologia, é mentalidade. Se você quer um físico absurdo, resgate o espírito da velha guarda. Treine brutalmente, coma como um predador e fortaleça sua mente. O método ainda funciona,
Mas você aguenta?